Olá, meus amores! Vamos começar? Hoje faremos a página 32 e 33 do livro de Ciências, então fiquem bem atentos. O que será que difere um ser vivo que existe no ambiente e o não vivo? Vamos pensar. Mas antes de conversarmos sobre isso, vamos pesquisar? Observe em um jardim ou em alguma área parecida e descubra quais os seres vivos e os não vivos que existem nesse lugar. Anote no caderno as suas descobertas. Bora lá? A Pro foi pesquisar lá no jardim dela. Então, eu descobri o seguinte, que de ser vivo eu tenho no meu jardim caracol, eu tenho mato, eu tenho flor e tenho frutas. Já do que não tem vida, eu tenho terra, eu tenho pedra, eu tenho ar e eu tenho água. E vocês? O que descobriram no jardim de vocês? Anotem no caderno e enviem para a prova. No livro, na página 32, faremos a página Os seres vivos no ambiente. Os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. As bromélias, por exemplo, são plantas comuns em ambientes de matas, como mostram as ilustrações abaixo. Aqui estão duas ilustrações e aqui as bromélias. Vocês irão responder as perguntas lá no caderno, depois irão mandar a foto para a professora. Primeira, que outros seres vivos estão representados além das bromélias? Vocês irão observar a imagem e ver que outros seres vivos tem aqui. Mas essa lição ficará fácil, pois vocês já fizeram a pesquisa lá no jardim. Então, vocês sabem o que é vivo e o que é não vivo. Nesta, eu quero só os seres vivos. Na outra pergunta, que animal está se alimentando? Contorne-o com a cor azul. Tem um animal por aqui se alimentando, observem bem. Vocês irão contornar com a cor azul. As bromélias se alimentam do quê? Pensem do que será que essas bromélias se alimentam. A pedra, ilustrada na primeira imagem, é um ser vivo? Explique. Eu acho que vai ser fácil. Os componentes do ambiente. Cada elemento que forma o ambiente é chamado de componente. Existem os componentes vivos, como os animais e as plantas, e os componentes não vivos, como pedras, o solo, a água, o calor do sol e o ar. Todos os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Esse processo é chamado de ciclo da vida. Os componentes não vivos não têm ciclo da vida. Primeiro, pinte apenas os componentes vivos do ambiente. Irão observar a imagem e pintar somente os componentes vivos. E tem bastante coisa aqui, hein? Na número 2, observe as fotos e conversem com os colegas. Como vocês não estão na escola, não dá para conversar com os colegas, vocês irão conversar com o adulto que ajuda vocês a realizarem as atividades. Então, letra A. As plantas naturais e as plantas artificiais devem receber os mesmos cuidados? Por quê? Letra B. Com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial e com as plantas naturais? Vocês irão conversar com o adulto esse assunto, depois podem gravar um áudio, fazer um vídeo ou anotar no caderno as respostas. Certo, pessoal? Agora, deixa a Pro fazer um resumo para vocês. Então, podemos separar no ambiente os seres vivos
e os seres que não são vivos, certo? Os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Precisam de alimentos, de água e respiram. Exemplo: animais, plantas e micro-organismos. Os micro-organismos são pequenos animaizinhos que são invisíveis aos nossos olhos e eles ficam nas plantas, eles ficam no ambiente também, tá bom? E os não vivos, eles não têm ciclo de vida, eles não precisam de alimento, eles não precisam de água e não respiram. Exemplo: pedras, areia, nuvens, parede, são todos seres não vivos. Então, o ambiente precisa de 2 elementos para existir: o elemento vivo e o não vivo. E juntos eles formam o meio ambiente. Certo, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Beijinhos!